Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que neste segundo dia útil do governo Lula, novos ministros tomaram posse. E Fernando Haddad, que está no comando do Ministério da Fazenda desde ontem, sentiu pelo segundo dia as desconfianças do mercado financeiro. Você vai saber também que a Polícia Federal fez uma operação nesta terça-feira e apreendeu mais armas da deputada federal Carla Zambelli. E tem também o adeus ao maior jogador de todos os tempos, o Rei Pelé. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023. E o segundo dia útil do governo Lula foi recheado de novas cerimônias de posse de ministros. E essa é a tendência até o final desta semana. Só que hoje, especificamente, 8 ministros tomaram posse. E essa é a tendência até o final desta semana. Ao longo dos dias, os ministros vão assumindo o cargo oficialmente. Hoje, especificamente, 8 ministros tomaram posse. E a partir de agora, eu vou trazer para você as principais falas do dia. Começando pelo advogado Silvio Almeida. O ministro é uma das referências no país em questões raciais e, além disso, ele também é presidente do Instituto Luiz Gama, que é uma associação formada por acadêmicos, juristas e militantes que atuam na defesa dos direitos humanos com ênfase na temática racial. E por que eu mencionei o currículo de Silvio Almeida? Porque hoje ele assumiu o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Contextualizando melhor para você, no governo Bolsonaro não existia um ministério exclusivo para tratar desta questão. Existia o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado pela Damares Alves, que incorporava várias políticas, mas que no fim não dava conta de tudo. E no governo Lula, alguns ministérios foram desmembrados, como é o caso do Ministério dos Direitos Humanos. E hoje, no discurso de posse, Silvio Almeida fez um contraponto ao antigo governo e se dirigiu a todas as minorias do país. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres, pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados, vocês existem e são valiosos para nós. Ele também disse que recebeu um ministério arrasado e que vai fazer uma revisão dos atos que foram realizados durante o governo Bolsonaro. Nós não permitiremos que o ministério, criado para promover políticas de direitos humanos, permaneça sendo utilizado para a reprodução de mentiras e preconceitos. Chegamos ao cúmulo, e veja só, Bruno Renato, né? Chegamos ao cúmulo de ver a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, e você vivenciou isso, meu caro, sendo usado para propagar discursos contra a política de vacinação. Não mais. Essa era se encerra nesse momento, acabou. Silvio Almeida também disse que vai ter a missão de enfrentar o alto índice de homicídio de jovens, pobres e negros e que vai conversar com o ministro da Justiça, Flávio Dino, para uma ação conjunta dos dois ministérios.
Silvio Almeida também falou que vai recriar o Conselho para elaboração de políticas voltadas para pessoas LGBTQIA+, e ele lembrou as necessidades de minorias e também de crianças e adolescentes que ficaram órfãos durante a pandemia. Por fim, o ministro também citou ambientalistas que são vítimas de violência e disse que o assunto vai ter uma atenção dentro do ministério. Bom, agora há pouco eu contei para você que alguns ministérios foram desmembrados e é o caso também do Ministério das Mulheres. É a primeira vez que um governo vai ter um ministério dedicado para questões que envolvem os direitos das mulheres, com políticas exclusivas, como, por exemplo, políticas públicas que vão auxiliar as mulheres vítimas de violência doméstica e por aí vai. E a especialista em gênero e violência contra a mulher, Cida Gonçalves, assumiu o comando desse novo ministério. E no discurso de posse, Cida Gonçalves disse que o Ministério das Mulheres vai ser um ministério de todas as mulheres. Este ministério será o ministério de todas as mulheres. As que votaram e as que não votaram conosco. Das diversas mulheres que compõem a nossa sociedade. Outro ministro que tomou posse hoje foi o sindicalista e ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho. Ele assumiu o comando do Ministério do Trabalho, inclusive esse ministério ele foi recriado no novo governo Lula, porque durante a gestão de Bolsonaro, o Ministério do Trabalho se juntou ao da Previdência, mas agora vão ter 2 ministérios separados. E ao assumir o posto como ministro, Luiz Marinho disse que um dos objetivos do ministério é atuar na regulação das novas relações trabalhistas mediadas por meio de aplicativos e plataformas. Esse é o caso de motoristas de aplicativos e entregadores de comida, que atuam em um mercado que não tem proteção social. Luiz Marinho não deu um prazo para a implementação de medidas, mas disse que quer conversar com as empresas de aplicativo com o objetivo de garantir a proteção aos trabalhadores. É preciso compreender que você tem hoje trabalhadores que nem desejam o formato anterior CLT, mas que necessita de uma proteção social, previdenciária e, acima de tudo, da qualidade da remuneração. Tem trabalhadores trabalhando 14 horas por dia, 16 horas por dia para poder levar o leite para casa. Isso é um trabalho semi-escravo. Portanto, nós precisamos cuidar da qualidade dessa remuneração. Luiz Marinho também disse que pretende enviar ao Congresso até maio uma proposta para valorização permanente do salário mínimo. E ainda, segundo o ministro, o texto vai ter como base o mesmo modelo que foi adotado pelos governos petistas até 2016, que consiste no reajuste com base na inflação e no crescimento do PIB. O novo ministro confirmou também que o ministério não vai dar andamento ao projeto da carteira verde-amarela de Bolsonaro, que flexibilizava as regras para a contratação de trabalhadores. E ele também garantiu ainda a manutenção do fim do imposto sindical. Uma curiosidade aí desta cerimônia é que a posse de Luiz Marinho foi uma das poucas que contou com o ministro da gestão anterior, José Carlos Oliveira, que é servidor de carreira do INSS, que estava respondendo pelo ministério no governo Bolsonaro, transmitiu o cargo de maneira democrática ao novo ministro do Trabalho. Trilha de economia, porque a reação negativa do mercado financeiro de ontem continua rendendo. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, minimizou a reação do mercado financeiro, que ainda enxerga o petista com ressalvas aí no comando da economia brasileira. Relembrando para você, ontem o mercado financeiro reagiu bem mal à posse de Haddad. A Bolsa de Valores de São Paulo caiu mais de 3% e o dólar subiu 1,5%. E para Haddad, esses números aí mostram que caiu a ficha do mercado sobre o que ele classifica como rombo eleitoral deixado por Bolsonaro. O novo ministro da Fazenda estima em 300 bilhões de reais o valor das medidas que foram adotadas por Bolsonaro para tentar ganhar a eleição.
E entre as medidas que foram adotadas aos 45 do segundo tempo durante o governo Bolsonaro estão a concessão de benefícios e isenção de impostos. Sobre isso, hoje, em entrevista ao portal Brasil 247, Fernando Haddad disse que não acredita em má-fé do mercado financeiro, mas que as pessoas estavam iludidas sobre os dados da economia que vinham sendo divulgados pela equipe do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. Estava um clima de que a economia estava no rumo certo e esse clima está se desfazendo pela apresentação dos números do enorme rombo eleitoral deixado pelo Bolsonaro. Então as pessoas não se davam conta e não fizeram conta. Eu nem acredito em má fé. Eu acho que era gente realmente desavisada, que estava iludida sobre a situação das finanças, né? Não tinha o tamanho do rombo na cabeça, mas para tirar o pretexto dele dar um golpe no país, custou 3% do PIB. Aproveitando a oportunidade, eu vou contar para você como o mercado financeiro reagiu a essa nova declaração de Fernando Haddad que foi dada durante a manhã. E no final da tarde, essa fala de Haddad não empolgou o mercado financeiro. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia com uma queda de 2,16% aos 104.079 pontos. Não foi aí uma queda super expressiva como ontem, mas sim é uma baixa relevante. Já no mercado de câmbio, o movimento foi inverso. O dólar comercial fechou o dia com uma super alta de 1,72%, cotado a R$ 5,452, que é o maior valor desde julho de 2022. Já o euro fechou o dia com uma leve alta de 0,84%, cotado a R$ 5,762. No noticiário policial /judiciário /político, hoje a Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca para apreender armas em endereços ligados à deputada Carla Zambelli. Essa ação ela foi autorizada pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal e, puxando aqui a sua memória, no fim de outubro, um dia antes das eleições, Carla Zambelli discutiu com o apoiador do presidente Lula em uma rua de um bairro nobre aqui de São Paulo, aqui na capital paulista, e ela perseguiu o homem com uma arma em punho. E essa atitude depois rendeu uma investigação contra a deputada. E no final do ano passado, Gilmar Mendes já havia determinado a suspensão do porte de armas da deputada e ordenou que ela entregasse a arma usada durante essa perseguição de outubro, um dia antes do segundo turno das eleições. E isso foi feito. Mas o ministro determinou que ela entregasse outras armas que ela tivesse em casa, porque quando a Polícia Federal foi cumprir o cancelamento do porte de armas da deputada, os agentes descobriram que a autorização que ela tinha era para uma arma diferente da que foi entregue para a Polícia Federal. E aí os investigadores entenderam que havia indícios de que Carla Zambelli possuía mais armamento e comunicou imediatamente o STF. Foi então que a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, pediu a apreensão das outras armas. E isso foi feito hoje. Uma arma foi apreendida em Brasília e 2 em São Paulo. Todas estavam registradas. Lembro você que a deputada está nos Estados Unidos e a Procuradoria-Geral da República até chegou a pedir a busca no gabinete da deputada para ver se encontrava mais armas, mas o STF não autorizou. Sobre esse assunto, em entrevista ao portal UOL, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que esse episódio de Carla Zambelli mostrou como o direito às armas foi mal utilizado. Infelizmente, não é um episódio isolado. Eu diria que este fato é revelador do caos que havia e que nós estamos enfrentando nessa temática das armas no Brasil. As armas não podem ser vulgarizadas. Com a graça de Deus, neste caso de abuso, não aconteceram essas consequências danosas máximas. Mas, evidentemente, o sistema de justiça tem que agir.
Depois dessa operação da Polícia Federal, a deputada Carla Zambelli disse em nota que a operação é uma medida invasiva e que o recurso apresentado pela defesa dela não foi sequer apreciado, mesmo tendo sido protocolado antes do novo pedido de busca e apreensão da Procuradoria-Geral da República. Carla Zambelli também disse que se sente desprotegida. E esse dia 3 de janeiro foi marcado também pelo adeus ao maior jogador de futebol de todos os tempos, o Rei Pelé. O corpo de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, foi enterrado na tarde de hoje em Santos, no litoral de São Paulo, numa cerimônia fechada para os familiares. O velório do atleta começou na segunda-feira, durou 24 horas e cerca de 230 mil pessoas foram até o estádio da Vila Belmiro se despedir do rei do futebol. E quem passou por lá também hoje foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi ao velório na manhã de hoje e, após a visita, ele disse que o Brasil deve muito a Pelé e que o rei do futebol simboliza tudo aquilo que é a ascensão da espécie humana. Acho que o mundo deve ao Pelé muita coisa, sobretudo a dignidade de um homem, sabe, que nasceu pobre, negro, num país onde o preconceito é muito vivo, e o Pelé nunca se importou com isso. Ele sempre soube ser Pelé, o melhor e o mais humilde. Portanto, eu fico triste, lamento profundamente. Eu que tive a oportunidade de ir ao Pacaembu, ver o Pelé jogar muitas vezes, não vou ver daqui para frente nunca mais o Pelé jogar, a não ser que eu fique assistindo os filmes, sabe, dos gols do Pelé, que são muitos. Então eu acho que todos nós devemos um pouco ao Pelé, e o Brasil deve muito. Como você sabe, Lula é a autoridade máxima do nosso país, né? Ele acabou de tomar posse como presidente, tem vários compromissos e mesmo assim foi ao velório de Pelé. E por que eu estou falando isso? Porque chamou muito a atenção nesses 2 dias a ausência dos jogadores que foram campeões mundiais pela seleção brasileira em 1994 e 2002. Para você ter uma noção dos 43 jogadores campeões do Tetra e do Penta, apenas Mauro Silva, campeão de 94, esteve presente na cerimônia. Isso porque ele foi representando a Federação Paulista de Futebol. Fora isso, Ronaldo Fenômeno não compareceu e nem Romário. Os dois, ao menos, mandaram coroa de flores. E eu citei os dois aqui porque eles são os jogadores mais simbólicos da conquista do Tetra e também do Penta. E dessa nova geração aí de atletas, Neymar, que inclusive veio do Santos, não foi à cerimônia, mas o pai dele sim, representou lá o filho. Segundo o pai de Neymar, o PSG não liberou o craque, mas em compensação, Mbappé, que também é craque do PSG, estava em um jogo de basquete ontem. Então temos informações desencontradas. Além disso, o Santos e os familiares de Pelé sentiram falta de atletas, técnicos e dirigentes de outros clubes, principalmente dos clubes paulistas, como Corinthians, Palmeiras e São Paulo. O único presidente de clube que compareceu lá foi Júlio Casares, do Tricolor Paulista. Outra ausência sentida foi do ex-técnico da seleção, Tite. Só que ídolos históricos do Santos e ex-jogadores estiveram presentes na cerimônia. Só para citar alguns: Serginho Chulapa, Clodoaldo, Zé Roberto, Elano, o ex-técnico Geninho, o coordenador de futebol Paulo Roberto Falcão e também nos minutos finais compareceram ao velório Marcelinho Carioca e o ex-goleiro Aranha. E é claro que ao longo da programação da CBN a gente falou sobre esse assunto. E eu separei aqui para você um trecho da análise do nosso comentarista e apresentador aqui da CBN, Carlos Eduardo Éboli, e também do nosso repórter da equipe de esporte, Roberto Lioi. Eles falaram sobre esse papelão desses jogadores que pegou muito mal. Não tiveram a sensibilidade, né? E até... Isso é um sentimento de gratidão, né? Isso. Não arrumaram um espaço na agenda para prestar essa última homenagem ao cara que criou o país do futebol, né?
Se o nosso país é do futebol, graças a Pelé. Ele começou a construir essa imagem. E esse país do futebol cresceu e deu a oportunidade para todos eles, para tantos outros brilharam na sequência. A gente citou alguns nomes aqui, eu não quero nem citar individualmente, porque assim, todo mundo tem contratempo, todo mundo tem sua questão pessoal. Eu acho que não dava para colocar todo mundo. Eu acho que era utopia dizer que todos os campeões do Brasil estariam lá. Mas não é possível que de mais de 40 jogadores que foram tetracampeões e pentacampeões, só um. Não é possível que os outros 40 não conseguiram tirar uma brechinha das suas férias, dos seus compromissos, para fazer um bate-volta, como você disse, vai de madrugada, vai de manhã. Pelé morreu quinta-feira passada, gente. Né? O Pelé não morreu ontem e foi enterrado hoje, né? Os jogadores brasileiros não fizeram aí muita questão de estar presente neste momento histórico, mas a imprensa internacional fez o seu papel e deu um super destaque para o funeral, até porque Pelé é um ícone mundial. O jornal americano The New York Times informou que milhares de pessoas foram prestar respeito a um jogador que colocou o Brasil no palco do mundo, e o jornal também abordou o legado do rei do futebol nos Estados Unidos, onde ele defendeu o time New York Cosmos. Já o britânico The Guardian repercutiu a fala de torcedores que disseram que precisavam dizer adeus ao rei do futebol. O italiano La Repubblica disse que a voz de Pelé ressoa ininterrupta, ainda que o corpo esteja imóvel. Esses só foram alguns veículos que citaram a despedida de Pelé. Enfim, voltando ao funeral, após a cerimônia que durou 24 horas, teve um cortejo que saiu da Vila Belmiro pouco depois das 10 horas da manhã, passou pela orla da praia e percorreu a cidade de Santos. A expectativa era de que o trajeto durasse cerca de 50 minutos, mas durou quase 3 horas, porque muitos brasileiros foram dar o último adeus ao atleta que colocou o Brasil no mapa mundi. E um dos momentos mais marcantes do cortejo com o caixão aconteceu quando o carro do Corpo de Bombeiros parou em frente à casa da mãe de Pelé, que não foi vista no local. Dona Celeste tem 100 anos e é cuidada pela irmã do rei, Maria Lúcia. Ela sim estava na sacada da casa e foi acolhida pelos gritos dos torcedores. Maria Lúcia disse que a mãe ainda não sabe direito que o filho morreu porque ela não está totalmente lúcida. Como eu disse, Pelé foi enterrado na tarde de hoje no primeiro andar do Memorial Necrópole Ecumênica em Santos, que é o maior cemitério vertical do mundo. E o mausoléu do rei do futebol foi criado para se tornar um ponto turístico de Santos e vai ter 200 metros quadrados de espaço cobertos por um tapete de grama sintética. Mas a família ainda não informou quando este local vai ser aberto ao público. Após o enterro, o filho de Pelé, Edinho Silva, agradeceu o carinho de todos com o pai. É o sentimento maior de toda a família, é gratidão, junto com a dor, mas é gratidão. Então, muito obrigado a todos. É um momento difícil, todo mundo sabe, mas é difícil, mas é isso. É uma honra, é um orgulho muito grande e mais uma vez, obrigado. Agora ele vai descansar. Edson Arantes do Nascimento descansou, como disse Edinho, mas o Pelé, como ele adorava falar em terceira pessoa, é eterno. E um exemplo disso é que no Rio de Janeiro, por exemplo, a Avenida Radial Oeste, que fica perto ali do Maracanã, vai passar a se chamar Avenida Pelé, em homenagem ao rei do futebol. Esse anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes pelo Twitter e o decreto vai ser publicado no Diário Oficial de amanhã. Além dessas homenagens que vão ficar aí para a eternidade, a gente tem os registros do talento de Pelé. E para fazer uma singela homenagem ao rei do futebol, você vai ouvir agora a narração do milésimo gol do Pelé. Mas não é qualquer narração não, viu? O nosso âncora aqui do Jornal da CBN, Milton Jung, cedeu gentilmente para a edição da Noite do Panorama CBN de hoje o áudio de 1969, em que o pai dele, o narrador Milton Ferretti Jung, descreveu esse momento histórico.
Tudo pronto para a cobrança na penalidade máxima. René ainda conversa com Pelé. Agora vai se afastando ele também da área. Fotógrafos e cinegrafistas e repórteres postados atrás da goleira. Andrada está quieto debaixo dos paus. Pelé com as mãos na cintura. A um passo da risca branca na área. O árbitro está na área pequena. Pelé prepara-se para a cobrança e para marcar seu 10º gol. É um momento de emoção pura no Maracanã, torcida gaúcha. Pelé vai correr. A Vinha tranquilamente atirou. Gol! De Pelé, torcida gaúcha. E eu tenho uma outra raridade para você, mas antes de encerrar o episódio de hoje com essa surpresa, eu preciso contar para você que o roteiro dessa edição foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E não se esqueça também que amanhã tem edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Dito isso, agora sim, preste atenção nesta raridade. Você vai ouvir agora o próprio Pelé narrando o 10º gol para o grande narrador Osmar Santos. Esse momento aí aconteceu durante uma entrevista ao programa Balancê da Rádio Globo, em novembro de 1984. Você tivesse que transmitir o seu gol, como é que você transmitiria aquele 10º gol com o microfone aí da Rádio Globo, Rádio Excelsior? Atenção, torcida brasileira, tá chegando o momento. Vai ser o recorde mundial. Pelé, o camisa 10, vai bater um pênalti. Pelé, vai lá, garotinho, que você pode bater. Pode fazer. Correu Pelé, bateu a Andrada, tocou na bola, gol. O 10º gol! Brasil! O 10º gol do Pelé! Beleza, aplaude aqui, lindo! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.